Senhor Jesus, irmãos, aqui quem está falando é Luana, sou moradora de Brasília e venho aqui relatar para os irmãos a visão que Deus deu para minha filha de 5 anos de idade nessa segunda-feira à noite. Estávamos nós, eu e minha filha de 5 anos e a minha filha de 3 anos. E eu costumo fazer oração com elas de joelho, né? E já era mais ou menos umas meia-noite e pouco, que minhas filhas dormem tarde, e nós estávamos orando. E nós temos o costume de cada uma orar primeiro, uma hora, depois a outra hora. Quando foi a vez da minha filha de 5 anos, ela orou e começou a falar que Jesus era o rei, e que Jesus era o rei dela, e que ele era santo, 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 santo. E cada vez ela aumentava a tonalidade da voz dela. Então ela foi orando, e eu percebi que ela estava sendo tomada pelo poder do Espírito Santo de Deus. Ela foi batizada. Então eu senti muito forte ali a presença do Espírito Santo. E comecei a chorar. E a minha mãe, ela entrou no quarto, porque minha filha estava falando bem alto, né? E ela não entendia o que estava acontecendo. E ela falou, mas o que está acontecendo aqui? Já está muito tarde, tem que falar baixo. E eu não disse nada para ela, porque eu sabia que não tem como controlar. O Espírito Santo a gente não tem como controlar, né? E aí eu abracei minha filha, eu disse, que linda a sua oração, minha filha. Então nós fomos para a cama. E ali naquele momento, algo estava diferente nela. Eu percebi que ela estava muito eufórica. E ela começou a falar para mim e para minha mãe. Nós estávamos ouvindo ela, né? Que a gente percebeu que tinha algo diferente. E ela começou a falar, mamãe, tem uma luminária aqui no meu quarto. E ela pegou essa luminária e falou assim, mamãe, você sabia que Jesus é como essa luminária? Como essa lâmpada? Ele brilha, 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 ele brilha muito. A luz, ele tem uma luz que vem dentro dele, mamãe. Eu disse, amém, filha, glória a Deus. Ali eu comecei a perceber que ela estava sendo tomada pelo Espírito Santo de Deus. E nós ficamos observando cada detalhe do que ela estava falando. E ela continuou, mamãe, você sabia que Jesus, ele está procurando pessoas que brilham como essa luz? Eu disse, glória a Deus, minha filha. Sobre a terra, eu disse, glória a Deus, minha filha. Ela falou assim, mamãe, você sabia que na casa das pessoas que oram, os anjos ficam dentro da casa das pessoas que oram? Eu disse, glória a Deus, minha filha. E fui contemplando, né? E ali as lágrimas já foram caindo, porque eu vi que ali era algo sobrenatural. E ela foi falando, irmãos. Você sabia, mamãe, que os anjos ficam na casa das pessoas que oram? E eles ficam fazendo, sabe o que, mamãe? E eu disse, o que, minha filha? Eles ficam cantando, mamãe. Cantando, mamãe. Eu disse, que lindo, minha filha, que lindo, glória a Deus. E ela continuou, irmãos. Mamãe, você sabia que os anjos, nesse momento ela levantou na cama, tem uma janela bem perto da minha cama, e ela colocou a mão na janela e fez assim como ela estava vendo. Mamãe, você sabia que o anjo coloca a mão assim na janela e fica orando, mamãe, para Deus? Porque Jesus está voltando, mamãe. Jesus está voltando. E o anjo fica orando para essas pessoas. E eu disse, glória a Deus, minha filha. E ela foi continuando, irmãos. E ela foi falando, mamãe, você sabia que tem anjo em cima do telhado? Eu disse, em cima do telhado? Ela disse, sim. E o que o anjo está fazendo em cima do telhado? Nesse momento, ela fez a mesma coisa que ela fez na janela. Ela pegou a mãozinha dela e colocou assim, mamãe, ele está com a mão dele assim no telhado, mamãe, orando para Deus. Eu disse, meu Deus, glória a Deus. Nossa, naquele momento
nós estávamos tomadas por um temor, por uma alegria, algo totalmente diferente, irmãos. Eu nunca tive visão assim, que nem minha filha. Minha filha nunca teve, ela tem 5 anos de idade. Ela nunca teve nenhum tipo de visão como ela teve nessa segunda-feira. E ela foi continuando falando: mamãe, você sabia que os anjos, eles ficam orando nas pessoas? E eu disse: como assim, minha filha? Ele bota a mão na cabeça das pessoas e ora. E ela apontou para minha filha de 3 anos, que estava perto dela. Ele bota a mão na cabeça das pessoas e ora, apontando para ela. Então, irmãos, eu entendi que tinha um anjo que estava orando na cabeça da minha filha, né, da minha filha de 3 anos. Eu contemplei, porque isso é milagre, isso é o poder de Deus, é o sobrenatural de Deus, irmãos. E muitas vezes a gente explicando, quem não tem visão espiritual não consegue entender, ter um entendimento, discernimento, né? Porque isso é espiritual. O reino de Deus é espiritual. Nós não vemos com os nossos olhos, mas nós sentimos a presença dele. Nós sentimos a presença do Senhor, irmãos. É lindo a glória de Deus, é lindo o poder de Deus. E ela foi continuando, irmãos. Ela falou: mamãe, você sabia que Jesus, ele ora de joelhos num jardim? Eu disse: é mesmo, minha filha? Como assim? Ele fica orando de joelhos no jardim. E tem flores nesse jardim. E ele fica passando a mão nas flores, assim, uma flor linda. E fica orando, mamãe. Eu disse: que lindo, minha filha. E ela disse: mamãe, você sabia que Jesus também deita? Quando ele deita, ele fica pensando, mamãe. Ele fica pensando. Jesus, mamãe, ele fica orando sobre a terra. Ele bota a mão dele assim, orando, mamãe, procurando, mamãe, os santos, mamãe, procurando os santos. Gente, é muito lindo. E eu fui contemplando, irmãos. E ela foi falando, e Deus foi mostrando para ela: mamãe, você sabia que quem te leva para a igreja é Jesus? Eu disse: aleluia, filha, eu sei que é Jesus. Ela disse que quem me leva para a igreja é Jesus. Irmãos, não podia ser outra pessoa, não vem de mim mesma. A nossa vontade, irmãos, de contemplar, de adorar, de agradecer, de orar, não vem de nós mesmos. A salvação não vem de nós mesmos, nada vem de nós mesmos, irmãos. Tudo vem do Senhor. É Ele que coloca o desejo em nosso coração de servir Ele, de adorar Ele e de buscar a face dEle. Tudo vem dEle, irmãos, tudo vem dEle. E ela foi continuando falando, irmãos. Ela disse: mamãe, você sabia que tem anjos lá fora, mamãe? Eles estão lá no cantinho, mamãe, os anjos. Eu disse: glória a Deus. Esse ambiente estava cheio de anjos, irmãos. Foi muito lindo o que minha filha viu. E ela foi continuando falando. Ela falou assim: mamãe, você sabia que Jesus construiu uma cidade? Eu disse: como assim? Que cidade? Ela disse: fica lá no céu, mamãe. Fica lá no céu? Eu disse: glória a Deus, minha filha, é a cidade santa que o Senhor construiu, né? Ela disse: mamãe, você sabia que nessa cidade só vai ter alegria? Só vai ter alegria, mamãe, muita alegria. Sabe por quê, mamãe? Porque Jesus gosta de alegria. Irmãos, quão poderoso é o nosso Deus. Quão maravilhoso poderá ser quando nós formos para esta cidade, onde só haverá alegria. E eu creio, irmãos, porque uma criança pura e inocente, né? Ela pode sim, nesses últimos dias, muitas crianças estão tendo visões, porque o Senhor está revelando tudo o que está prestes a acontecer. O Senhor está mostrando para todos nós que Ele está voltando, que tudo irá se cumprir, tudo está se cumprindo, não é mesmo? Então, ela foi continuando falando, irmãos. Ela falou assim: mamãe, Jesus usa um anel de diamante. Mamãe,
Você sabia, eu vou falar, irmãos, mas assim, eu não quero enfatizar essa parte, porque eu não quero causar discussões, mas eu vou falar a verdade, foi do que a minha filha falou, do que Deus mostrou para ela, amém? E ela falou, continuou, mamãe, você sabia que o Lula não é de Deus? Eu disse, é mesmo, minha filha? Ela disse, sim. E você sabia, mamãe, que Jesus sabe disso também? Eu disse, glória a Deus, minha filha. E ela continuou, você sabia, mamãe, que Jesus ora numa parede de cristal? Eu disse, é mesmo, minha filha? Que lindo, né? E ela falou assim, mamãe, você sabia? Irmãos, ela não parava de falar. Eu acho que Deus, naquele momento, ele estava mostrando, né? Ele deu uma visão para ela aberta. E ela teve que relatar, Deus permitiu que ela relatasse tudo que o Senhor estava mostrando para ela, naquele momento. E ela continuou, mamãe, você sabia que Jesus é o Cordeiro de Deus? Eu disse, glória a Deus, aleluia, filha, sim. E ela disse assim, ele será para sempre o Cordeiro de Deus, mamãe. Aleluia. Eu disse, glória a Deus, minha filha. E ela continuou dizendo, mamãe, Jesus, ele procura as luzes na terra, os santos dele sobre a terra. E ela falou muitas coisas, irmãos. Então, eu entendi o que o Senhor estava mostrando para ela, né? Que Jesus ele é a luz do mundo, como diz em João 8,12. Jesus é a luz. E quem segue ele nunca andará em trevas, né? Mas terá a luz da vida. Então, irmãos, eu creio que, como nós estamos observando, nós estamos vendo, muitas pessoas estão tendo visão, o Senhor está permitindo tudo isso acontecer, para que nós venhamos a estar atentos, né? E um fato curioso foi que, antes dela ter essa visão, na segunda-feira, alguns dias atrás, algum tempo atrás, ela teve um sonho. E o Senhor mostrou para ela, né? Ela viu o Senhor no sonho dela, Deus deu uma visão. Que ela subia, ela via o Senhor lá no céu, nas nuvens, e ela subia. E Jesus falava para ela que ela precisava orar. E aí ela disse que ele apertava um botão vermelho e ela descia, e depois ele apertava o verde e ela subia. E ele falou assim, você precisa orar. E depois disso, irmãos, ela não conseguia orar. Tinha muito impedimento, eu não conseguia entender o que estava acontecendo com a minha filha, porque a gente sempre orou desde pequenininha, né? E ela não conseguia, ela não queria, ela chorava para não orar. Mas eu entendo que naquele momento o Senhor deu esse aviso para ela, porque Deus ia dar essa visão para ela, né, espiritual. E aí aconteceu o impedimento. Mas graças ao Senhor, né, caiu por terra todo o impedimento e ela pôde contemplar, né? E nós possamos contemplar, né? Podemos contemplar também, porque através da vida dela, eu e a minha mãe ali ficamos maravilhadas, impactadas pelo poder de Deus, através da vida de uma criança. Então é esse relato que eu queria falar para os irmãos, que vocês, irmãos, permaneçam firmes na promessa, firmes na palavra, firmes na presença do Senhor, né? Porque são dias difíceis sobre a terra, são dias muito difíceis, mas a nossa esperança ainda e para todo sempre será Jesus Cristo. Será a nossa vida com Ele, né? Essa é a nossa esperança, irmãos.